Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e voltar a esse tema, sobre o qual eu trabalhei durante 8 anos. Estou vendo ali o querido José Mário, Brasiliense Carneiro, a Estela, a professora Ari, né, e todos os demais aqui presentes. É uma satisfação estar aqui. Eu dirigi a ENAP durante 8 anos, no período de 1995 a 2002. Eu fui convidada pelo ministro Bresser Pereira, de quem eu sou colega na Fundação Getúlio Vargas, e fiz parte da equipe que propôs e difundiu, estou vendo o Germano lá no fundo também, as propostas, Marcela, as propostas para a modernização da administração pública, que estão sintetizadas no plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Era 1995, logo após a estabilização, um desafio enorme para recompor o Estado. O Estado, a administração pública federal tinha passado por um longo processo de sucateamento e perda de rumos, e isso aconteceu, olha o Pepe aqui, aconteceu com a ENAP também, né? A ENAP fez parte desse processo de falta de rumos. Quando eu cheguei à ENAP em 1995, eu considerava, né, que estávamos ali com uma nau sem rumo, quer dizer, se debatendo sobre qual era o seu papel, se era uma instituição acadêmica, se era, enfim, se estava de costas para o governo, se valia ali o livre pensar, né? Se valia fazer pesquisa que durasse 2 anos, né, para ter alguma resposta, se valia passar 6 meses desenhando um curso para oferecer uma vez, né, para um ministério com 20 pessoas. Né? Então, esse era o estado geral da ENAP, que vinha de uma perda de rumo, né, da sua missão original, quando foi criada, que era formar a elite da administração pública federal, nos anos, uma proposta dos anos 80, né, que deu lá, né, nos anos 90, na criação, na transformação de uma instituição que existia previamente, que era a FUNCEP, na ENAP, né, em 1990. E daí, né, justamente nesse momento, é governo Collor, né, e o projeto se perde, não tem mais projeto, né, de aumentar a capacidade institucional do Estado, muito pelo contrário. Então, tem a turbulência dos anos Collor, né, seguida por uma falta de rumos do governo Itamar, né, que reverteu lá, no caso específico da ENAP, que tinha essa proposta, perder também o seu rumo e não saber para onde ir. Então, essa era a situação em 1995, né? E, por outro lado, esse contexto era presente em toda a administração pública federal, não era só a ENAP, né? Os efeitos da era Collor, eu estou falando aqui da pré-história, né, gente, porque isso já faz 20 anos, né? Eu me dou conta, de vez em quando, que faz 20 anos dessa história, né? Talvez os meus alunos que estão aqui, talvez não tivessem nascido ainda, né, nesse período que, para mim, foi outro dia, né? Os efeitos eram muito ainda presentes, né? O medo das pessoas, dos servidores públicos federais, com relação ao desmonte, a fusões, a extinções de órgãos, era muito presente, né? E, nesse contexto, chega o ministro Bresser com uma proposta de mudar aquilo que era, vamos dizer, a tábua de salvação, o mito criador, né, a ideia salvadora
de todos os tempos, que era constituir a administração burocrática no Brasil, né? Esse lema, né, que dura até hoje e que não é em si um problema, o problema são as disfunções que vêm dessa ideia, né, ou o que ela oculta, né, o que ela não resolve, mas tinha uma crença de que a burocracia, desde que sólida, organizada em carreiras, com direito à promoção a cada curso que fizesse, né, seria, vamos dizer, a solução para todos os problemas do país. Isso, então, era 1995. Há, pelo menos, 10 anos, os países de burocracia sólida estavam exatamente questionando a possibilidade de esse sistema sozinho dar respostas aos problemas contemporâneos, enfrentar e dar resposta aos problemas contemporâneos. E eu estou falando tudo isso porque, na minha concepção, as escolas de governo têm que, antes de mais nada, estarem inseridas e entender o contexto de governo em que operam, né, e também ajudar a construir uma estratégia clara para a administração pública, né? Então, eu disse que esse é o mito, né, era o mito fundador, era a grande salvação, né? Então, todo mundo dizia que, e muita gente ainda diz até hoje, né, que os problemas todos são resolvidos à medida que você organiza as pessoas em carreira, recruta por mérito, estabelece uma progressão, aumentos de salários ao longo da carreira, né, e que tudo estará resolvido. Os países de burocracia sólidas tinham percebido que havia necessidade de ir além, que este modelo era um modelo construído no século XIX, na hora em que o Estado tinha mínimas funções, né, e que não correspondia mais à expansão das atividades do Estado, às necessidades de responder a novas demandas, à pressão da opinião pública, à necessidade de promover, de produzir, entregar serviços de melhor qualidade, com custos controlados. Então, o parâmetro da eficiência, né, tinha entrado com força na agenda, a questão de novos serviços diversificados, para demandas diversificadas, tudo isso tinha entrado na agenda desde os anos 80, naqueles países, inclusive reformas no Estatuto de Recursos Humanos, nas formas de contratação, a introdução da avaliação de desempenho para valer, a flexibilização das regras para toda a administração pública, inclusive para recursos humanos. Então, essa era a experiência internacional que já estava em curso, né? E, no Brasil, ainda a solução reafirmada na Constituição de 88 foi a burocracia tradicional, que, por sua vez, né, estava longe, né, e ainda hoje, me parece, de ser completada no Brasil. Uma burocracia sólida, né, e como é definida e desenvolvida nos países de burocracia sólida, tem cada vez mais recrutado as pessoas levando em conta competência e não só conhecimento formal. Nós estamos longe disso com os nossos concursos, né, tradicionais e estritos, né, de só conhecimento formal, títulos acadêmicos, etc., né? Então, a pessoa certa para o lugar certo é algo que o nosso concurso público não ajuda a resolver, né? Então, esse é um dos aspectos. Vários outros aspectos também tinham sido identificados e estavam em mudança na questão da burocracia. A nossa burocracia, eu estava me referindo. Então, é o nosso concurso totalmente antiquado, inadequado, formal, né, que privilegia, não, porque tem que ser impessoal, né? Ele é impessoal e improdutivo também para os fins de uma boa
administração pública. Estou pondo minha opinião, depois a gente pode discutir aqui, né, abertamente. O segundo ponto é que a gente quer carreira, mas não quer, de verdade, porque toda a pressão corporativa é para aumentar o salário inicial. Então, as nossas carreiras eram assim e voltaram a ser assim, né? Tem uma amplitude salarial, façam as contas, né? Eu estou sempre me usando como parâmetro a administração pública federal. Espero que vocês tenham situações diferentes para contar aqui, né? Mas tem 15% de diferença entre o último salário e o salário inicial, né? 20%. Em 1995, havia carreiras com 7% de diferença. Isso, obviamente, não é uma carreira, né? É um cargo e pouco importa a carreira. O que vai acontecer é que a pessoa vai incorporando, né? Ocupando cargos de confiança e, por aí, tendo a sua remuneração aumentada. Isso, de novo, está assim. Tá? A pressão dos servidores, a pressão corporativa é sempre para aumentar o salário inicial. Né? A gente tem casos, hoje, de novo, que essa diferença é muito pequena. Enfim, havia uma série de visões abstratas sobre o assunto da meritocracia e da burocracia, que, na prática, né, eram muito diferentes. Isso no Brasil, né, em 1995. E a ENAP estava lá, quem conhece, é uma enorme instalação, né, é realmente uma nau, né, que está lá pousada no Planalto Central, e que tinha, né, muito pouco a dizer, muito pouco a entregar para a administração pública. E, enfim, o primeiro mesmo dilema era discutir o que é uma escola de governo, né? Até isso existe controvérsia ou entendimentos variados. Então, vem alguém e diz, não, nós precisamos fazer cursos para a comunidade. Pode ser que, num caso específico de uma escola de governo municipal, isso se coloque, né? No caso federal, os servidores públicos, em geral, não tinham tido oportunidade de capacitação nos prévios 10 anos, né? Muita gente não tinha tido nenhuma oportunidade, inclusive por uma concepção burocratizante da capacitação, que dizia assim, o servidor só quer fazer curso se, ao final do curso, ele tiver uma promoção, senão, ele não se interessa pelo curso. Nós provamos com mais de 100 mil capacitações, bem mais, né? Nos 8 anos, a gente chegou a fazer 30 mil ou 25 mil por ano, que isso é algo que imobiliza, né? E não é verdade. As pessoas estão interessadas, sim, em se atualizar, em se desenvolver, em se fortalecer para assumir novos desafios, independente da questão do avanço na carreira, etc. Né? Então, o que era capacitação e o que era escola de governo também tinha que ser objeto de debate. Né? Então, adotando como definição que a escola de governo, da qual falamos, porque existem outras acepções de escola de governo, né? A da qual falamos é aquela que está dentro do aparelho do Estado, é financiada pelo Estado, ou, se não está dentro, por exemplo, o caso do INAP do México, que é uma entidade fora do aparelho do Estado, é quase que integralmente financiada com recursos do Estado. Portanto, isso tem que refletir na sua missão, né? Ela faz parte do aparelho do Estado, né? Então, essa era a primeira discussão, né, que travamos e fizemos à época, né, porque não havia uma visão consensual sobre isso, né? Alguns achavam que era um parente próximo de uma instituição universitária, né, que então poderia lá fazer suas pesquisas de longo prazo, né? Enfim, outros achavam que não devia estar alinhada com a política de governo, né, que devia ter autonomia. Não, mas se for alinhar a política de governo, vai perder a sua capacidade de proposição, né? E o que a gente fez foi olhar outras escolas de governo, centros de excelência, né, que eu acho que é sempre nosso dever, né, e fazer
essa busca e olhar outros centros de excelência para entender um pouco o que é feito, né, e como se define a missão dessas escolas de governo. Então, nós fomos olhar as outras escolas de governo no mundo, né, e descobrimos, né, eu digo nós, porque era lá a equipe, né, pensando sobre isso, inclusive ministro Bresser, né, que ativamente nos chamava para essa discussão, né, e descobrimos que essa é uma criação que coincide, em larga medida, com a expansão do estado do bem-estar social nos países europeus, né, na expansão das atividades da burocracia, né, do aparelho de Estado, a diversificação dos serviços, né. Então, uma grande quantidade delas tendo surgido ali na década de 60. Né. Tem duas muito precoces, né, na França e na Alemanha, né, e isso se explica pelos traumas da guerra e pela vinculação da burocracia aos propósitos autoritários. Então, essas duas sociedades, né, resolveram separar, e o Zé Mário está ali concordando, quer dizer que estou falando certo sobre a Alemanha, resolveram transmitir ou criar um ethos da burocracia que fosse absolutamente democrático para inocular ali, né, o DNA da democracia e impedir, ou pelo menos, né, lutar contra essa associação nefasta, né, da burocracia e o autoritarismo. Então, isso explica a criação da ENA, na França, né, em 45, e da SPAER, na Alemanha, em 47, com, então, esse propósito muito claro. As demais são lá pelos anos 60. Né? Se a gente olhar a América Latina, não tem um propósito tão claro assim, né, da criação. Então, a gente tem México 55, Argentina 73, o Brasil tem 3 datas pelo seguinte, também se discute quando que a ENAP começou. Né? Também tem 3 datas de celebração de aniversário a ENAP. 1980 foi quando foi criada essa instituição anterior voltada à capacitação de servidores federais, chamada FUNCEP, né, sob a égide do Decreto-Lei 200, uma fundação de direito privado, né, para a capacitação de servidores federais. Em 86, dentro dessa instituição existente, se cria uma diretoria chamada ENAP, uma única diretoria dentro daquela instituição para dar início ao curso de formação para os especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que é a carreira, né, a grande carreira proposta, né, nesse final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, como, né, a imagem perfeita de Deus na burocracia. Né? Mais ou menos essa era o desenho, a proposta, né, que era, vamos dizer, a carreira que ia resolver todos os problemas da administração pública federal, a grande promessa. Para isso se cria a ENAP, né, dentro da FUNCEP. E depois, em 1990, tudo isso vira ENAP, né? Então não existe mais FUNCEP. Isso marca, inclusive, os problemas iniciais da ENAP, porque havia 2 culturas, a cultura da capacitação, considerada de segunda linha, e a cultura da formação, considerada nobre, né? Dessa formação inicial para uma carreira de elite. Então, isso permaneceu, né, quer dizer, até 95, quando chegamos lá, e não se muda uma cultura de uma hora para outra, né, a tensão existia. Eu espero que vocês me digam que isso não existe mais, né, essa visão pejorativa sobre a capacitação. Se referiam a isso como cursos valita, né, era o nome corrente, ainda não mais, né? Eu espero que não. Então, ótimo. Eu pergunto para as demais escolas aqui presentes, né? Porque tinha um desprestígio dos cursos de curta duração. Como a ideia era aquela, né, que a capacitação, enfim, que a formação que tinha que ser longa, estruturada, que revertesse em aumento salarial, etc.,
a capacitação era algo visto como de menor importância, menor valor, né? Enfim, essa era um pouco a história da criação. A ENAP foi totalmente criada, assim como outras escolas da América Latina, sonhando ser a ENA francesa. ENA quer dizer École Nationale d'Administration, né, que é lá o símbolo, aquela primeira de 1945, francesa, que se orgulha, né, de ter produzido muitos ministros, presidentes da República, etc. Ou primeiros ministros. Então, na América Latina, né, e agora já dando um salto para os anos 90, para a década de 90, a principal inspiração para as escolas era a ENA, né, essa francesa, né, e a ideia era essa que eu me referi, a busca de maior solidez burocrática para superar o clientelismo e as descontinuidades. Então, o grande mal a ser enfrentado, né, era o patrimonialismo, né, a visão de o Estado a serviço de interesses particulares e não de interesse público, né? Então, esse é o mal a combater, e o remédio para isso é a solidez burocrática, né? E as escolas criadas se alinharam nessa visão, né? Bastava dizer criação de carreiras para responder à questão o que significa profissionalização no serviço público. Então, a resposta é carreiras estruturadas, recrutamento por concurso, né? Então, um sentido de profissionalização com esse conteúdo. E a ideia de modernizar era criar carreiras, dar estabilidade, né? Promover por mérito e, na prática, né, a antiguidade sendo ainda o grande critério de promoção. Ao mesmo tempo, a Europa, inclusive a França, né, já fazia críticas profundas ao modelo ENA, ao seu elitismo, à sua separação, né, do conjunto dos funcionários públicos, né, e aquela visão de que o mundo mudou, os dilemas são novos e aquele modelo burocrático não funciona sozinho e integralmente para dar resposta. As burocracias permanentes e sólidas e profissionais de Estado são fundamentais e continuam sendo, mas isso não é só, apenas isso não garante, né, responder aos problemas. Então, entram as agendas da flexibilização, da descentralização, da responsabilização de dirigentes. Então, inclusive, se separa essa categoria do dirigente público, que não é nem o político, nem o funcionário. O fato de ser servidor de carreira não garante que ele seja um bom dirigente, e ele não é o único a ser bom dirigente, né? E ele tem que ser, assim como quem vem de fora, né, apoiado no desenvolvimento gerencial e no desenvolvimento das competências de direção, né? Entra com força a contratualização de resultados, a mensuração de resultados no setor público, o trabalho com metas, né? A competição administrada, que é a comparação dos resultados das várias organizações, novas formas de controle, o controle procedimental, o controle burocrático, né, de legalidade e de conformidade às normas não é mais suficiente, entra o controle de resultados, entra o controle social e entra a comparação de resultados, né? E o imperativo da transparência, que, em muitos casos, faz rever determinadas posturas burocráticas apegadas ao segredo burocrático, à opacidade, né? Então, fazem parte daquela nova agenda. Isso não quer dizer que a América Latina estivesse atrasada, não estou me referindo a isso, estou apenas constatando qual era o grau de debate, né, a agenda de debate num lugar e no outro, e que inspirava o debate também das escolas de governo nesse período, né? Nos anos 2000, parece que a diferença não se mostra mais em termos de daquela América Latina ou Europa, mas um alinhamento em torno de qual é a missão e como essas escolas se orientam. Então, você tem um grupo de entidades que são
tanto europeias, e eu estou falando mais da Europa do que dos Estados Unidos, porque é a referência maior para burocracia, né, e escolas de governo. Então, um grupo de escolas, entidades com essa finalidade, que se alinham em torno de um tipo de missão, né, e de desafio a ser respondido, e aí há escolas e entidades, tanto europeias como latino-americanas, né, enfim, nesse grupo, e o outro grupo que, de certa forma, continua se inspirando no modelo ENA e continua achando que o seu papel, né, é formar a elite da burocracia, né, e atrelado ao modelo anterior, né? Então, quais são os temas centrais para definir esses agrupamentos, né, e claro que isso é um exagero, né, assim, forçar a definição desses dois grupos só para aqui fins de argumentação, né? Então, o que define um caso ou outro é como essas entidades definem a sua missão e orientam a sua ação. A ideia de autonomia ou alinhamento às estratégias de governo, né? Elas estão com ou de costas para o governo, né, no que definem qual é a sua atuação e o que elas devem fazer, né? Aquelas que, além dessa questão, vão definir se elas estão ali só para implementar os programas atuais ou também estar de olho no que vem pela frente, né? Antecipação de tendências, um radar, né? Algo voltado para frente, para fora, né? Para ampliar o que fazem e o que podem ajudar a propor a fazer, né? Elas veem seu papel, essas escolas, essas entidades, como uma preparação de quadros para continuidade ou para mudança, né? Para continuidade da administração pública, como ela está organizada, etc., ou para a produção de mudanças nesse aspecto. Como elas definem os termos modernização e profissionalização? Qual é o sentido que isso tem? Esse é um exercício que eu acho que todos nós aqui podemos permanentemente fazer, né? Como é que o que é modernizar a administração pública e o que é profissionalizar o Estado e a administração pública, né? Será que necessariamente se resolve essa questão com carreiras ou nós vamos pensar na entrega, né, e na responsabilidade de obter resultados melhores, aquilo que os ingleses chamam os de língua inglesa chamam de produzir o maior valor público possível com os recursos necessários, né, que é um desafio diferente, né, e uma interpretação diferente do que seja modernização e profissionalização do setor público. Essas entidades se propõem uma abordagem acadêmica dos problemas e das pesquisas e dos estudos e dos cursos e da formação, ou optam por uma visão profissionalizante, né? E, finalmente, né, qual é o pacote, né, de produtos que elas propõem a entregar? É só formação, né, de longo alcance ou é também capacitação, né? Tem pesquisa, mas que tipo de pesquisa? Enfim, isso que define um pouco as questões centrais. Tem aqui as missões, então, vamos olhar as missões dessas escolas. Esse é o Centro Canadense de Gestão, né, que agora mudou de nome, vocês vão ver no próximo slide, com quem estabelecemos uma forte cooperação, né, naquela época e que continuou depois, né, por vários anos. Então, vejam lá, como é o Centro Canadense de Gestão e Desenvolvimento, era assim o nome, CCMD. Eles definem sua missão como apoiar as necessidades de desenvolvimento gerencial dos gerentes do serviço público, por meio de programas de aprendizagem e cursos, eventos, pesquisa estratégica e outras atividades de desenvolvimento de liderança, para que, como uma comunidade, os servidores públicos sejam capazes de enfrentar os desafios de seu tempo, né? Então, a ideia da
quais são os desafios atuais, não os de décadas atrás, né, no cumprimento de sua missão de servir o Canadá e os canadenses. Então, aqui eu ressalto a ideia do desenvolvimento gerencial. Então, não está falando aqui, né, de competências burocráticas, está falando das competências necessárias ao tempo presente de entregar resultados para a sociedade, né, para os canadenses, para o país, né, e, para isso, o reconhecimento de que gerentes são importantes, não basta apenas pensar, né, em carreiras e em servidores, né, as atividades são variadas, né, e fortalecê-los para enfrentar os desafios do seu tempo. Isso, para hoje, né, esse mudou de nome, agora é a Escola Canadense do Serviço Público, né, e diz lá, né, um serviço público moderno e forte requer a cultura de uma aprendizagem contínua, né, para servir efetivamente aos canadenses, obter ou alcançar as prioridades de governo, olha aqui o alinhamento, né, a que eu estava me referindo, e adaptar rapidamente à mudança. Então, está definido, está claro, é para mudança, não é para defesa de direitos dos servidores ou para, né, manter o status quo, é para preparar para a mudança, porque a única coisa hoje absolutamente certeira, né, é a mudança constante e rápida, e o serviço público tende a ser lento, né, principalmente nas burocracias bem estruturadas. Tá? Então, essa é a atualização, né, daquela mesma missão ali. Né? Essa é a missão da João Pinheiro, também atual, né, a que está no site agora, que é a Escola de Governo de Minas Gerais e que tem um papel importante nos resultados, na implementação das 3 gerações do choque de gestão em Minas, né, e da completa transformação da gestão pública no estado de Minas Gerais, né, e que alinhou a escola que já era previamente existente, né, que já tinha uma formação de moçada, né, muito interessante e que foram incorporados, né, esses jovens idealistas, né, que optam muito cedo por uma carreira pública, foram incorporados na proposta. Então, está lá, sua missão é promover a modernização e profissionalização da administração pública, formando e aperfeiçoando quadros técnicos, difundindo novas práticas de gestão e desenvolvendo estudos e pesquisas na área de administração pública. Então, tem aqui, né, a ideia também da gestão, das práticas da gestão entrando aqui. Né? Os ingleses, o Civil Service College, que também mudou de nome, né, aqui a visão, a missão dele começo dos anos 2000, né, mudou de nome. Enfim, hoje, aliás, não existe praticamente mais como instituição que presta diretamente capacitação, ele simplesmente planeja, organiza e contrata, né, entidades fora do Estado para prover a capacitação para o governo, para todo o governo inglês. Então, aqui, né, como era apoio ao programa de modernização do governo, 2 objetivos principais: criar um novo conjunto de recursos para fortalecer a elaboração das políticas públicas e desenvolver uma nova geração de servidores públicos com o necessário conhecimento, habilidades e comportamento requeridos pela moderna elaboração de políticas e oferta de serviços. Ou seja, está aqui também, né, o desafio, né, de atualizar a agenda, o que é isso. Né? Aqui é a missão da ENAP, como definida para o período 1995-2002, né? Buscar e difundir o conhecimento e tecnologia gerencial para o desenvolvimento de dirigentes, gerentes e demais servidores públicos em direção à gestão pública ágil, eficiente e com foco no cidadão. Vinculada ao Ministério do Planejamento, a ENAP busca traduzir em seus programas as orientações de governo para a inovação na gestão pública. Para tanto, investe conhecimento e tecnologia gerencial de ponta, buscando adaptá-los à melhoria da gestão pública. Ou seja, também está aqui a ideia, né, do desenvolvimento
voltado à entrega de produtos, serviços de qualidade, né, com os gerentes, dirigentes, fazendo melhor uso do recurso público, e o vínculo com as orientações de governo, né, mas também a busca de conhecimento e tecnologia gerencial de ponta para poder, inclusive, alimentar o governo com essas informações. Aqui são os franceses, eles têm a ENA, né, que se volta a outra coisa, e esse centro, também dos anos 2000, opa, cortou aqui, com quem a ENAP cooperou bastante, que é o Centro de Capacitação do Ministério da Economia, Finanças e Indústria, chamado CIFOM. E a missão está lá, acompanhar, antecipar e promover a modernização do serviço do Estado, por meio de atividades de formação e de consultoria, obviamente, aos órgãos públicos da administração pública francesa. Dadas suas ações interministeriais, ele é ligado ao Ministério da Fazenda, mas com uma atuação horizontal no governo. Ocupa a posição privilegiada de observatório das evoluções do setor público. Então, essa também, né, um componente importante da missão, saber não só olhar para fora, mas olhar para dentro. Qual é o diagnóstico, quais são os problemas, né, da administração pública, para o qual, né, em função desse diagnóstico, tentar contribuir, né? Então, os serviços têm por objetivo melhorar as práticas, permitir a cada um se interrogar sobre o sentido de suas ações. Isso é bem francês, né? Mas a autoavaliação, a autorreflexão, né, sendo incentivada como um instrumento importante de melhoria das suas práticas. Transferir seus novos conhecimentos às situações de trabalho, né, continuando lá, ou seja, a capacitação tem que reverter em melhorias no trabalho, não é simplesmente para a pessoa se enriquecer, tornar-se mais culta, né, mais bem informada, quer dizer, está falando aqui de vínculo e aplicação para a situação de trabalho. E favorecer uma reflexão de alto nível, articulada ao contexto profissional de seus clientes. Então, essa é a missão. E, ao lado desse conjunto, né, está lá a ENA, né, ainda com a sua missão. Eu confesso que não olhei recentemente, né, se finalmente eles fizeram essa transformação, né, porque essa era a missão, a qual vinha sendo criticada desde os anos 80, a gente estava aqui nos anos 2000 e continuava, né, sendo essa, formar altos funcionários, preparar seus alunos de carreiras para ocupar altos postos da administração francesa, né? Então, como eu disse, isso permite agrupar as escolas segundo os seus posicionamentos estratégicos, né? E eu chamei aqui de 3 lições. Eu diria que, então, essa é a primeira lição, e para vocês não ficarem preocupados, as outras 2 são bem, eu vou falar bem rapidamente. Eu quis insistir, né, sobre a questão da missão, que eu acho que é o pilar sobre o qual, né, as outras decisões se assentam, né? Então, a primeira lição é que a missão importa e muito, e, de preferência, que seja discutida com o próprio governo, né, que seja consensuada com os stakeholders, né, todos aqueles atores interessados na própria instituição. A segunda lição é que, dentre os instrumentos, né, da escola de governo, devem constar, me parece, esses aí. Ter um alvo claro, né? Qual é o alvo? Ao que se propõe? Qual é a principal contribuição, né, que se está buscando? Né? Para onde vamos? Né? Uma coisa é a missão da escola, sobre a qual eu falei até agora. A outra é o alvo para onde vamos em termos de administração pública, né? Qual é o desafio a ser enfrentado? Será que é eternamente o patrimonialismo, ou podemos avançar no sentido da agenda de entregar melhores resultados, né? O outro instrumento é um raio-x, é aquilo que o CIFOM francês diz, de permanentemente estar olhando a evolução da administração pública, né? Como ela está, quais são seus problemas, quais os diagnósticos, né? O terceiro instrumento é ligar o radar permanentemente, aprender com os outros, saber o que fazem os centros de excelência.
A internet permite hoje fazer isso sem sair da cadeira, né? Com muita facilidade a gente olha quais são essas instituições, o que elas fazem, qual é o seu programa de produtos, né? O seu cardápio de cursos, quais os conteúdos, tudo isso está disponível para todo mundo, né? Olhar, discutir, debater. O instrumento seguinte é ver o que disso se aplica, é um instrumento que nos permita discutir o que disso se aplica à nossa realidade, né? Ligar, pôr o filtro para funcionar, também não é só, né, pegar e trazer. Então, o que dessas práticas se aplica à nossa realidade? Acabou? 5 minutos, tá bom. E o último instrumento, então, um sensor, né, para ver se está indo na direção certa. Quem vai avaliar a escola de governo? Quais são os indicadores? Como é que ela vai reportar seus resultados? Esse compromisso é fundamental, quer dizer, ela não existe para si, ela está propondo a disseminação da avaliação de resultados para a administração pública como um todo, né, o comprometimento com metas, com resultados, e ela, como é avaliada? Quem vai avaliar sobre, a partir, né, de quais indicadores? Quem são estes avaliadores, né? O que nós descobrimos que vai muito além dos órgãos de controle. Os órgãos de controle é o mínimo, tá? É o passo 00. Isso aqui envolve o governo como um todo, as organizações que querem os serviços, os pares, né? Enfim, outras escolas, né? Como outros que a gente chama aí de stakeholders, né, todos os atores envolvidos. E esse aqui é o último slide, então aquela seria a segunda lição, a dos instrumentos, e a terceira, né, é que um convite para que todos, né, cada escola defina suas estratégias e discuta suas perspectivas, né. Nós estamos diante de grandes oportunidades para as escolas de governo, uma vez que os requisitos para mudar a administração pública, né, e tornar os serviços melhores. Eu vim ouvindo no rádio que tem uma manifestação hoje no Congresso, lá na frente do Congresso, exigindo que os candidatos à presidência todos se comprometam a trabalhar com metas, né, e que anunciem suas metas e prestem contas publicamente sobre as metas, né? Então, isso é uma imensa oportunidade para as escolas de governo. Deve colocar no seu cardápio, né, ou com um destaque, a ideia de desenvolvimento de gerentes, se não é qualquer gerente que importa, nós queremos esse tipo de gerente, né, para o setor público, usar as novas ferramentas, né, gerenciais para si próprias, né, fazer lá o seu mapa estratégico, ter seus indicadores, seu plano gerencial. O Balance Scorecard, desde aquela época, era um instrumento muito interessante e me parece que continua sendo, né? Trabalhar em rede, se deixar estimular a avaliação por stakeholders, né? E discutir quais os perfis profissionais que precisam estar presentes na escola de governo. É um tipo de escola sem professores, e assim deve ser, me parece, né? Ela tem que ter outras competências, não é a questão dos professores. Então, essas são as reflexões que eu queria trazer aqui, talvez insistir muito sobre a missão, mas a vontade de discutir com vocês a situação das instituições de agora, que podemos debater no momento oportuno. Obrigada.